Olá, alunos do sexto ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões da semana 1 do nosso PET 6, ok? Então, vamos lá. O tema, queda do Império Romano e o nascimento da Idade Média. Vocês vão ouvir falar em Idade Média durante muito tempo. Bom, vamos fazer um resumo aqui do que a gente já estudou anteriormente no PET 5, para vocês entenderem em linhas gerais o que aconteceu. Bom, no ano de 476, está aqui na apostila, né? O último imperador de Roma foi destituído do poder. O último imperador do Ocidente, porque Roma havia dividido o império, parte ocidental, parte oriental. Então, com a queda de Roma, quando se fala em queda de Roma, está se falando disso, né? Quando o último imperador perde o seu poder, então toda a parte ocidental de Roma fica entregue aos povos invasores, os chamados povos bárbaros. E por que eles eram chamados de bárbaros? Porque os romanos não entendiam a sua língua. Eles acreditavam que todas as pessoas que não falavam latim eram pessoas ignorantes, pessoas incultas. Portanto, eles chamavam essas pessoas de bárbaras, né? Como se elas fossem inferiores, como se elas não tivessem cultura, inteligência, etc. E não é verdade. Tanto é que eles invadiram Roma, tomaram conta de Roma, saquearam várias cidades e estabeleceram depois uma mistura das suas culturas com as culturas romanas. E é esse período que ocorre com a queda de Roma e que vai terminar em 1453 com a queda de Constantinopla, que era a parte oriental do Império. Esse período aí, olha só, de 476 a 1453, são quase 1000 anos, né? Esse período é chamado Idade Média. E por quê? Era chamado de Idade Média porque era um período que fica entre o período antigo, né, a história antiga, e o período moderno, que vai começar a partir aqui de 1453. Detalhe, isso são divisões do tempo para se entender melhor as coisas, não se deve levar ao pé da letra. São divisões humanas, né? Os historiadores é que fizeram essa divisão para tentar entender melhor. Então, o período que ocorreu entre 473 e 1453 é a chamada Idade Média, beleza? Então, Roma caiu, os bárbaros, entre aspas, né, povos de outras localidades ali do continente europeu invadem essas regiões e começam a se estabelecer ali, vão viver ali, ok? É basicamente isso. Agora vamos para as atividades. Observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. Então aqui está um homem numa carroça e uma placa. Cuidado, queda do Império Romano é 5 km, né? É uma piadinha que o pessoal está fazendo. Mas então o que vocês vão fazer? Vocês vão então explicar de forma resumida como que Roma caiu. A gente falou disso no PET 5, está aqui na apostila, no texto, e também vocês conseguem pesquisar na internet, é bem tranquilo. Vamos para 2. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. E aqui tem uma figurinha, né? Invasão dos bárbaros, né? Um suposto bárbaro, né? Com esse seu traje meio que viking. E aqui o romano, né? Que bárbaro seu modelito. Bom, então é uma charge, tá? Aí aqui vem as perguntas. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? Eu expliquei e também está no texto. B. Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Isso é importante, né? Embora os romanos vissem esses povos como inferiores, como povos sem inteligência, sem cultura, sem arte, isso não é verdade. Eles trouxeram muitas contribuições para a Europa a partir do momento em que eles se estabeleceram no terreno que antes pertencia a Roma. Então é sobre isso que vocês devem falar. C. Pesquise o significado atual da palavra bárbaro, ou seja, hoje em dia, né? Quando alguém usa essa expressão bárbaro,
ela está fazendo referência a quê? É a mesma coisa que os romanos falavam? É diferente? Então é sobre isso. E D. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. E por que povos germânicos? Porque eles viviam, né, naquela região, vamos dizer assim, entre aspas, onde hoje está ali a Alemanha e seus vizinhos. Então eles tinham uma unidade entre si e eles eram chamados de povos germânicos. Continuando. Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro. Qual a sua posição diante desses conflitos? Então, aqui é uma questão de opinião pessoal, de interpretação e de olhar sobre o mundo. No nosso mundo hoje, existem povos que classificam os outros de bárbaros? E o que você acha disso? Então, é sobre isso que você deve falar. Vamos para 3. Vamos lá. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Esse conceito foi criado na época do Renascimento por pensadores e artistas humanistas que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e religiosidade excessiva. Já no século XIX, houve mudança na interpretação do período medieval e os adeptos do romantismo passaram a valorizar a Idade Média. Somente no século XX, historiadores procuraram analisar o período medieval e compreender quais foram as suas contribuições para a formação do mundo contemporâneo. Pausa, vamos explicar isso aqui. Gente, nenhum de nós estávamos lá na queda de Roma, não estávamos na Idade Média, não estávamos no século XIX, certo? Nós não somos tão velhos assim. Então, o que isso quer dizer? A história busca compreender o passado a partir de vários métodos, a partir de várias formas, então ela tenta formar uma imagem do passado. Só que essa imagem é formada por pessoas que estão no presente. Entendem? O que isso quer dizer? Que a visão que se tem do passado costuma se transformar conforme as gerações vão passando. Então, aqui no período do Renascimento, que houve ali uma forte oposição à igreja, quando então começou a se valorizar as artes, o desenvolvimento científico, então houve um olhar sobre a Idade Média como um período sombrio, como uma coisa estranha, eles eram muito religiosos. Por quê? Porque esse era um período de contestação da religiosidade. Não é? Depois, lá no século XIX, houve uma mudança, né? A ciência começa a avançar, então eles começam a olhar com curiosidade sobre o passado e começa a ver várias inovações que esses povos fizeram, enfim. Então, isso é um ponto importante, né? A história em si, entre aspas, dificilmente ela se modifica grandemente, mas a interpretação que se dá, a imagem que se faz do passado, isso muda com muita facilidade conforme as gerações vão avançando, ok? Então, vamos lá. A partir de então, o termo Idade das Trevas, uma conotação depreciativa e injusta, passou a não ser mais utilizado pelos historiadores. É possível questionar essa expressão? Quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? Quais as grandes realizações e transformações deste período? Então vamos lá. São 3 perguntas. É possível questionar essa expressão? Qual expressão? Idade das Trevas. Será que a Idade Média foi realmente uma Idade das Trevas? Sim, não, talvez, por quê? Então pesquise e responda. Segunda, quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? Eu falei disso no comecinho do vídeo. E por fim, quais as grandes realizações e transformações deste período? Então, é muito interessante, vocês podem pesquisar, que vocês vão achar grandes contribuições. E aqui no texto, logo abaixo, na 4, está falando um pouquinho disso. Olha só, aqui na 4 tem um texto, e esse texto aqui está mostrando algumas coisas que a gente usa hoje e que surgiram na Idade Média, como por exemplo a colher, o garfo, o botão, óculos. Então, se você tem uma camisa de botão, se você come com um talher, isso surge aqui na Idade Média, né? Olha que curioso. Então, vamos lá. Cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Então, sem querer, já acabei entregando para vocês. Aqui no texto tem outros.
E a B, nos dias de hoje ainda temos costumes medievais? Cite exemplos. Então, vocês lendo esse texto, vocês vão conseguir responder, ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.